Olá pessoal, esse vídeo número 4 é dedicado à publicação de um processo. Tomarei como base o processo de compras, que foi o exemplo do nosso vídeo número 2. Com relação àquela versão, eu fiz algumas alterações, adicionei propriedades em alguns elementos e, como vocês podem notar aqui embaixo, além do subprocesso elaborar termo de referência, eu criei um outro, receber e entregar os materiais. Isto é interessante, pois na hora que publicarmos, vocês verão qual a diferença entre esses elementos. Até mesmo porque o processo elaborar termo de referência, a gente viu no último vídeo, ele foi criado como um subprocesso reutilizável. Já este novo subprocesso, receber e entregar materiais, eu criei ele como um subprocesso simples. Isso vai fazer diferença na hora da publicação. Aqui no diagrama, nós podemos notar a diferença entre o subprocesso que não é, que é reutilizado, que é o elaborar termo de referência, o aro dele é mais escuro, em relação ao receber e entregar materiais, que é um aro mais claro, até mesmo mais escuro. Bem, voltando ao assunto desse vídeo, vamos aprender as formas de publicar esses nossos diagramas. Na apresentação número 2, eu mostrei para vocês, aqui no menu Publicar, aqui em cima, que nós tínhamos essas 5 opções. Nós vamos trabalhar com as 3 primeiras, mas além dessas 3 maneiras de publicar o nosso diagrama, temos outras duas, né? Uma foi alocada aqui no menu Exportar, que é a opção Exportar Imagem. Essa, alguns de vocês já estão utilizando para mostrar os trabalhos executados até então, mas para aqueles que ainda têm alguma dúvida, eu vou mostrar como faz. Então, com o diagrama selecionado, clicamos no botão Imagem, no menu Exportar, e o programa vai perguntar-nos onde queremos salvar. Já está na pasta desejada, clicar no botão Salvar. Como eu tinha notado lá na apresentação, o formato PNG é bastante adequado pelo nível de qualidade bom e o tamanho baixo do arquivo. Cliquei em salvar, ele já abre no visualizador aqui no caso do Windows, diretamente para a gente como que ficou esse diagrama. Então, reparem que ele trabalhou só no processo principal. Caso eu queira gerar a imagem dos demais, eu seleciono, clico novamente em imagem. Aqui no caso ele está colocando o mesmo nome de arquivo, vou colocar um nome diferente. Pronto, ele gerou a imagem do outro diagrama. Tudo bem? Então, aqui aprendemos a gerar a imagem. Bastante simples. Pode ser copiado e colado em qualquer documento, apresentação, na nossa plataforma de estudos também. A outra maneira, que não está aqui no menu publicar, que eu acho muito importante passar a dica para vocês, é a forma de impressão deste material. Afinal, em alguns momentos, quando vamos a alguma reunião e queremos mostrar como que está sendo trabalhado determinado fluxo de um processo, tê-lo impresso pode facilitar. Para fazer isso, vemos aqui no menu Arquivo, na opção Imprimir. Então ele vai nos mostrar três opções. A opção Impressão Rápida eu desaconselho. Ele tem a mesma função, ela tem a mesma função do botão rápido aqui em cima. O problema é que a gente não consegue controlar como que vai sair a impressão. E muitas vezes não fica adequado. Então o que eu recomendo é clicar no botão imprimir e vir na opção visualizar a impressão.
Bem, o programa abre essa tela que ele traduziu como antevisão, né? Na verdade é o tradicional visualizar impressão. E aqui a gente observa como que o diagrama seria impresso caso clicássemos na opção impressão rápida. Pode ver que ele quebrou o diagrama em duas páginas, gastando muito espaço com margem. Certamente não ia ter não ia alcançar a finalidade que desejamos para mostrar para alguém, né, esse documento. Então, o que eu aconselho? Primeiramente, para facilitar aqui a visualização geral do nosso trabalho, aconselho ajustar o zoom para a página inteira. Assim já temos a visão macro de cada página, né? Fica mais fácil. Segundo, a orientação do papel. Geralmente os fluxos ficam na horizontal. Então aconselho aqui na opção orientação escolher paisagem. Ótimo. Reparem que ele já está com o diagrama está ficando mais visível. Outra dica também é com relação aqui ao tamanho de página. Aconselho sempre a verificarem normalmente. É A4 ou carta, no meu caso aqui eu vou colocar formato A4 para ele adequar as dimensões do papel. Margens, assim como no Word, Excel, essas outras ferramentas, ele tem algumas opções pré-configuradas também. Caso a impressora aceite, eu recomendo a opção estreita, ele vai aproveitar melhor a página, gastando menos espaço com margens. Repare que ele só vai aumentando a área útil aqui do nosso papel. E por fim, aliás, por fim não, vamos aqui agora verificar a opção escala. Esta eu recomendo porque mesmo fazendo essas alterações, o diagrama ele ainda está ocupando uma segunda página. É só o finalzinho aqui, né, da nossa piscina, né, nosso pool, mas não está ajustado para uma página apenas. Então, clicando em escala e selecionando aqui a segunda opção, colocar em uma largura de páginas, clicando na opção confirmar, ou ajustando o zoom, o programa agora transformou aquele diagrama que estava dividido, quebrado, né, em duas páginas para uma página apenas. Aí, imprimir, né, e verificar se os elementos, os textos estarão visíveis, né? Aí, uma opção que existe aqui, que eu acho interessante explicar, é a opção que cabeçalho rodapé, né? Essa permite, assim como nas ferramentas do Word, Excel, adicionar informações como o autor, a data em que foi elaborada, a versão do diagrama. E aqui embaixo, né, esse rodapé imagem 0 que está escrito aqui, refere-se aqui ao símbolo do bisagem, que fica aqui no canto da página. Eu normalmente mantenho o símbolo aqui, eu acho nada mais justo, né? Um programa gratuito que a gente facilita muito o nosso serviço de diagramação, manter o crédito aqui na hora de gerar o documento e não removo essa impressão. Aí a partir daqui sim, clicar no botão imprimir, selecionar a sua impressora e avançar no processo convencional de impressão. Tá? Então essa é a dica para impressão, já vimos como gerar a imagem. Agora vamos ver como publicar o nosso diagrama. Aliás, os nossos diagramas, né? Temos três aqui, né? Inclusive esse último, receber e entregar materiais, no quais utilizei alguns elementos avançados, né? Para detalhar melhor as tarefas. Então vamos começar pela opção publicar o arquivo no Word. Então, como eu já havia feito uma publicação anteriormente, eles estão do lado direito aqui da tela. Normalmente, na primeira opção, na primeira vez que vai ser gerado esse documento, eles estão aqui, do lado esquerdo. Então, como diagramas disponíveis, nós devemos selecioná-los, ou selecionar todos, ou somente aquele que desejamos documentar, clicar aqui no botão para passar para o lado que desejamos publicar.
Então, clicamos na opção seguinte. Aqui, novamente, eles estão já do lado direito, mas na primeira vez eles estarão do lado esquerdo, né, como elementos disponíveis. Para desfazer isso que eu havia feito aqui, eu cliquei no botão limpar todos os elementos. Então, inicialmente para vocês, eles aparecerão aqui do lado esquerdo. Então, o Pizad aqui mostra para a gente que temos dois diagramas, né, o processo de compra de materiais e elaborar termo de referência. Reparem que ele não aparece aqui aquele diagrama novo, receber e entregar materiais. Por quê? Ele é um subprocesso que está vinculado ao processo de compra de materiais. Ele não é um subprocesso reutilizável, por isso ele não aparece aqui. Bem, para gerar a documentação no Word, eu desejo que todos os elementos estejam aqui no documento, sejam selecionados. Eu posso fazer isso manualmente, por meio das setas, né, que trazem os elementos aqui para o lado direito. E também tem uma opção que facilita, caso desejarmos publicar todos, que é selecionar todos os diagramas e seus elementos para exportar. Recomendo essa opção porque mesmo quando usamos esse botão aqui, que é para transferir todos, aí devemos navegar por todos os diagramas selecionando e também as tarefas, o que pode dificultar ou pode às vezes fazer com que falte algum elemento. Então, vou aconselhar usar o botão selecionar todos os diagramas. Agora sim, todos estão aqui do lado direito. Repare que dentro dos processos o Bizarre está nos demonstrando isso daí, né? Vamos aqui do lado direito. Uma outra recomendação interessante que eu dou aqui na hora de publicar no Word, isso é interessante porque vai ser utilizado para compor o índice que o Word vai gerar, é esse botão aqui, arrumar os elementos selecionados de acordo com a forma em que aparecem no diagrama. Reparem que os elementos, né, que foram transferidos aqui para o lado da coluna da direita de elementos selecionados, estão fora da ordem do fluxo que eu havia elaborado. Então já começa com a opção receber material, encaminhar nota fiscal para pagamento, que na verdade seriam praticamente as últimas tarefas, né? Então, clicando nesse botão arrumar os elementos, o Visage vai tentar ordená-los da maneira como eles aparecem, né, na sequência no fluxo, na sequência do fluxo que a gente determinou. Então, clicar na opção seguinte, ele nos dá duas opções, de modelos, né? Eu tenho o Bizarre Template, que é uma opção mais nova, e tem o Modeler Template. Eu vou selecionar a opção número 2, fica mais simples e também nos permite uma formatação posterior. Clicar em seguinte, ele vai perguntar aqui onde desejamos salvar o documento, né? Selecionamos a pasta desejada, ele pode ver que ele já gera o arquivo no formato docx, nessa última versão da Suite Office. Clicar em salvar, aqui ele também dá uma opção de como que a gente quer o diagrama na página, no modo paisagem ou retrato, né? Ele já determinou aqui para mim previamente paisagem, vou concluir. E ele agora vai trabalhar na geração desse documento em Word. E tá aí. Então, ele é bem interessante que o programa gera já esse documento num formato, né, com capa, uma, uma página aqui em branco que ele deixa para gente, e cria o índice. Né? O índice, ele cria os níveis de índice conforme ele identifica a posição que inserimos os elementos. Né? Então, pode ver que aqui no título 1 ele colocou o processo de compra de materiais, depois ele foi fazendo as subdivisões dos elementos do processo. E com as páginas aqui ele já vai direcionando lá para onde cada elemento está detalhado, né? Se
esse for o caso. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. E aqui a gente vai vendo cada elemento que compõe o diagrama. Então, após o índice, ele coloca aqui a visão geral para a gente, que seria o processo principal, o processo de compra de materiais, né? Tá vendo? Pode ver que por aqui também é uma opção de gerar impressão da página, do diagrama, mas repare que ele não aproveita tão bem quanto foi possível, né, a gente fazer isso lá direto pelo menu de impressão. Mas para efeitos de documentação de processo, aqui fica legal porque fica integrado ao índice e tudo mais. E aí aqui ele já começa a, a detalhar cada elemento, né, como se fosse títulos e subtítulos mesmo, e ele usa aquela descrição que nós inserimos no elemento propriedades para detalhar cada item desse. Pode ver aqui que no primeiro subprocesso, né, que compunha elaborar termo de referência, eu tinha escrito uma descrição posterior. Ele aparece, ele demonstra ela aqui para a gente e também já mostra que tem um processo vinculado a ele, né, a esse processo que é o elaborar termo de referência. Na verdade, o programa até já deixa o link feito aqui. Então, correndo para baixo do documento, eu vou ver onde eu adicionei algum comentário ou algum link para algum site externo, o programa vai documentar isso tudo. Isso é ótimo quando a gente quer, né, registrar, arquivar isso para uso posterior, porque cada observação, cada detalhe que colocamos no item de descrição, até mesmo a forma como os anexos foram vinculados estão aqui. Pode ver que eu adicionei um pouco mais de texto do que havia feito no vídeo número 2, justamente para poder aumentar o conteúdo aqui para essa demonstração. E pode ver também que ele depois ele vai se preocupar até mesmo com os subprocessos. Reparem que o subprocesso, aquele não reutilizado, né, o que eu criei de receber e entregar os materiais, ele trouxe para cá também um fluxo, né? E também daria aqui a opção de detalhar aqui para a gente. E aí a gente tem o documento, o processo número 2, né? Aquele processo reutilizável, elaborar termo de referência, ele cria como se fosse um capítulo exclusivo para ele aqui também, né? E deixa aqui as tarefas para serem detalhadas. Então, assim, com base nesse modelo que o programa cria, a gente pode formatar e deixar da maneira que desejamos para a apresentação. Mas o melhor de tudo é que ele faz isso de uma maneira muito organizada para a gente, tá? Isso é na opção Word. Agora vamos ver na opção publicar em PDF, bem semelhante. Para que o programa já deixa aqui os itens como selecionados, eu nem preciso movimentá-los. Aí vale a mesma orientação do Word, né? Ele já está com todos os elementos aqui à direita, só para me certificar eu vou clicar em selecionar todos os diagramas, nesse botão aqui em cima, e pedir para arrumar os elementos de acordo também com a forma. Repare que eles já estavam bagunçados aqui, clicando, o programa reorganiza, né? E agora aqui eu vou clicar vou selecionar o nome do elemento, clicar na opção concluir e está aí. Agora já está abrindo no Adobe Reader aquele mesmo documento gerado nesse formato PDF para a gente, igualzinho aquele gerado no Word. A diferença é que nesse caso aqui não temos como formatar, né? Eu não tenho como formatar esse documento aqui no meu programa, mas fica prontinho, caso já seja a intenção enviar para alguém, né, e proteger o documento, tá certo? Agora, a última opção, que eu acho bastante interessante, é publicar o modelo como arquivos web. Nessa opção, o início é semelhante aqui aos dois outros tipos de publicação, Word e PDF, né? Então basta selecionar os elementos, do lado direito. Aqui ele também já está reconhecendo, né, todos os elementos aqui como selecionados, né? Ele já traz isso porque a gente já está selecionando nas outras opções. Ele inclusive já está com eles também
arrumados aqui, né, organizados nessa coluna. Clicamos em seguinte, aí aqui ele pede o lugar para publicar esses arquivos. Eu vou criar uma pasta aqui na minha área de trabalho chamada web. Vou pedir para que o programa salve os arquivos gerados nesta pasta. O interessante desse tipo de publicação e isso torna a navegação bastante intuitiva. Então, vou clicar no botão concluir. Ele vai gerar uma estrutura de arquivos no formato próprio web e o programa já abre automaticamente o navegador padrão, que no meu caso aqui é o Google Chrome. Então, reparem que interessante, ele deixa aqui em destaque o processo principal, o processo de compra de materiais, e o outro processo, reutilizável no caso, né, que é o elaborar termo de referência. E dentro dessa ferramenta, dessa funcionalidade, a gente só precisa navegar, né? Pode clicar nos elementos, ele mostra aqui o processo, ele mostra que contém um subprocesso, né? E aqui ele demonstra para a gente o processo principal e os subprocessos que estão ligados a esse processo principal. Então, clicando aqui no processo principal, né? Olha só que interessante, ele abre para a gente o processo de compra de materiais, né? A gente pode com o mouse, né, movimentá-lo. Quando a gente corre o mouse, desliza o mouse aqui para baixo, ele abre essa opção de zoom, que a gente pode ajustar para visualizar melhor. Também aqui tem, né, à direita aqui em cima, tem um painel de navegação também, onde ele mostra a tela. Temos aqui um botão que ele nos dá a opção de visualizar em tela inteira, que é muito bacana também durante uma apresentação. E dentro de cada elemento, quando passamos o mouse sobre eles, a gente pode ter os detalhes, né? Então, por exemplo, cliquei em cima do elemento termo de referência. Então, ele explica aqui para a gente. Elaborar termo de referência. Repare que a descrição já vem aqui anexa, né? Vem aparecendo. Como esse processo, na verdade, esse subprocesso, tem um outro processo vinculado a ele, ele já deixa o link disponível e se eu clicar aqui, ele já me direciona, né, diretamente para esse outro processo. Enfim, é realmente interessante essa navegação, né, clicando no botão Visage ele traz para a tela principal e aqui à esquerda ele mantém para a gente um menu com os processos que temos, né, em formato de... E caso seja necessário salvar ou movimentar essa estrutura de arquivos que foi criada para a visualização via web, basta ir na pasta que escolhemos para salvar os arquivos, aqui no caso, na área de trabalho, eu criei essa pasta web. Né? E aqui localizamos duas pastas e mais dois arquivos que, somados, têm o conteúdo que estão lá disponíveis para navegação. Copiando e colando todos os itens que estiverem dentro dessa pasta em outro local, num pendrive, uma estrutura mesmo de arquivos web também que esteja disponível para consulta via web, é possível acessar esse documento, né? Esse processo da forma que documentamos aqui. Ok? Então, finalizamos, né, com essa ferramenta esse vídeo.